Nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá dons ao corpo de Cristo. Ele também levanta pessoas para a edificação desse corpo, dando dons. Tem dons de apóstolo, você confere isso em João capítulo 17, versículo 18, capítulo 20, versículo 21. Tem dons de profeta, você também pode conferir em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Temos dons também de evangelista, Atos 21, 8, 2 Timóteo 4, 5. E dons de pastor, Efésios capítulo 4, versículo 11. Esse dom de pastor não é só para homem, ele aqui é unissex, tá? Tá falando sobre homem e sobre mulher, porque dons é dado a homem e a mulher. Pode ser dado a criança também, para ser pastor, né? Para ensinar, porque tem criança que nasce com esse chamado e ele vai exercendo com o tempo. Já vi criança com 10 anos pastoreando a igreja, né? Já vi, e eu creio que você deve ter visto aí, criança com 10 anos pastoreando. E nós observarmos, nós temos só um pastor, tá, amados? É Jesus Cristo, ele é o nosso único pastor. Dons de pastor é dado a homem ou mulher. Isso é bem complexo quando falamos assim, porque aqui eu não vou entrar no mérito, já falei isso em hermenêutica, sobre o pastorado feminino, porque quando Paulo fala, ele está falando algo cultural, ele não está falando como normativa, para que as mulheres não possam ser pastora ou ensinar ou ter autoridade. Ele não está falando como algo normativo, sim como algo cultural, ok? E também temos dons de mestre. Você pode conferir isso em Efésios 4:11, Mateus 28, versículo 18 ao 20, 2 Timóteo 4:2. Esses dons é dado para a edificação do corpo de Cristo. Quando falamos sobre a edificação do corpo de Cristo, para que as pessoas possam entender que existe pessoas levantadas para a edificação deste corpo. Também tem dons e sinais de cura, dons de sinais de cura. Você vê isso em João 9:2 e também de milagres, dons de sinais de milagres. 2 Coríntios 12:12 e João capítulo 4, versículo 48. E dons de sinais de línguas, Marcos 16:17, Atos 19:6. Se nós observarmos os dons que o Espírito Santo dá para a edificação da igreja, ele dá para todos. Todos têm dons. Pessoas que estão na igreja dizem, eu não tenho um dom nenhum, não tenho um dom nenhum, eu não tenho esse chamado. Amados, o corpo de Cristo, todos faz parte do corpo de Cristo. Então, nós observamos aqui, nós tivemos uma leitura de 2 Coríntios 12, versículo 14 ao 21, que todos faz parte deste corpo, tá? Porque o olho não pode dizer que não precisa do ouvido, então todos precisam uns dos outros, então nós somos corpo, e nós somos membros desse corpo, melhor dizendo, ok? Membro deste corpo, e todos nós temos dons, só que tem pessoas que têm dons específicos. Se nós observarmos mulheres pastoreando, as pessoas hoje criticam, mas a Bíblia não condena o pastorado feminino. Quando pessoas vão dizer assim, mas mulher não pode ser pastora porque não está escrito o nome de pastora na Bíblia. É bem verdade, não tem o nome pastora. Mas se nós observarmos, nós cremos na Trindade, mas não tem o nome Trindade na Bíblia. Nós jogamos futebol, mas não está escrito que a gente deve jogar futebol ou não jogar futebol. E assim sucessivamente. Então não quer dizer aquilo que não está escrito não possa ser, porque as pessoas interpretam e traz para o seu tempo. Quando Paulo fala, eu volto a dizer algo cultural sobre a mulher. Então a mulher pode ensinar porque isso é dom. E dom Deus dá, o Espírito Santo dá dons a quem Ele quer. Os dons é dado pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Eu vou frisar aqui sobre o lado pastorado feminino. Esse dons que é dado à mulher, ela pode ensinar, ela pode pregar, porque se você vai ver isso em Gálatas, capítulo 3, no versículo... Eu vou botar para você ler o capítulo 3 em diante, tá? Você vai ver que quando a pessoa confessa Jesus, não há macho e nem fêmea. Todos somos iguais na presença do Senhor.
Quando uma mulher lê a Bíblia e um homem lê a Bíblia, quem fala conosco? É o Deus Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Não é o homem, não é a mulher. Então esse dom, ele dá a quem ele quer. E temos vários dons distribuídos à igreja. E esses aqui são para a edificação do corpo de Cristo. Você pode observar que tem mulheres que são mestres por excelência. Isso são dons. Se nós observarmos, tem mulheres que são profetas, porque é um dom. Se nós observarmos, tem mulher que é evangelista, porque isso é um dom. E o dom é dado do Espírito Santo a quem ele quer para a edificação do corpo de Cristo. Então, muitas pessoas excluem as mulheres. Eu aqui estou colocando a mulher porque a Bíblia é clara, como diz o Arnaldo, é claro e objetivo sobre os dons. Volto a dizer, pastor só temos um, que é Jesus Cristo. Agora, o dons é dado à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Então, mulher pode ser pastora sim, mulher pode profetizar, mulher pode ser evangelista, mulher pode ser mestre, tá? Então, aqui são dons que o Espírito Santo dá às pessoas para o crescimento do corpo de Cristo. Então, se nós observarmos, aqui nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Então, ele é Deus porque ele nomeia a pessoa para essa edificação do corpo. Até a próxima aula, tá? Eu creio que amanhã estamos terminando essa aula de hermenêutica ou de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo.